E aí, meu povo, de boa, tudo beleza? Estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre Enem, cara. É bom dar opinião sobre a prova, né? E eu gostaria de começar falando o quê? Todo ano, o que acontece com vocês? Eu acho que todo mundo passa por isso, cara. Os caras vêm falando assim, ah não, porque a prova do Enem esse ano vai ser diferente, vão ter novas alterações. E aí, o que a galera pensa? Nossa, já era, mudou tudo, acabou a prova, né? Tipo, o nego fica nessa viagem. Meu Deus, agora tem outro presidente, outro governo, a nova ideologia nas escolas, nova ideologia na prova, vai mudar, a história tá mudando, geografia vai mudar tudo, né? Ainda mais esse ano, que teve promessa de que prova sem ideologia, então o que as pessoas pensaram? Meu Deus, agora não vou mais falar da mulher, do negro, de não sei o que lá, agora vamos falar só de, sei lá, fascismo, globalismo, não sei. Enfim, brincadeiras à parte, a prova muda todo ano, cara. Todo ano ela tem alguma alteração. Isso aí não é novidade pra ninguém. Essa palhaçada que o povo fala, ah, porque vai mudar. Muda, tá mudando, mas tipo, são alterações muito pequenas que a prova vai tendo ao longo dos anos. E isso não é uma coisa que tá acontecendo desde hoje, né? Tipo, nossa, começou esse ano, caraca, isso era muito inesperado na prova do Enem. Não, na real isso acontece a cada ano, porque a ideia que eles têm é de ir otimizando a prova. Claro que os alunos têm as suas opiniões sobre essa otimização que eles fazem e eu tenho a minha. E aqui eu vou falar a minha sobre isso, né? Faço Enem desde 2017 e eu pude observar algumas mudanças que para alguns podem ter sido boas e para outros não. Então vamos falar sobre a prova. O primeiro passo que eu gostaria de destacar é justamente sobre essa questão da ideologia, cara. Da forma como o governo quis foi evitado, né? Ano passado teve aquela polêmica toda por conta daquela questão da Pajubá, né? Então esse ano eles fizeram um filtro melhor. Isso não significa que o nível das questões caiu por causa disso, ou que ele subiu por causa disso. Significa que eles tentaram tirar esse tipo de questão e manter as outras. E aí você entra na questão da prova de linguagens, que ela foi uma prova bem interpretativa, teve questões, algumas questões mais difíceis, mas isso é de toda a prova. A prova tem questões fáceis, médias e difíceis. E isso é de toda a prova, né? De todos os anos foi assim. E esse ano as questões elas mantiveram esse padrão, né? Eu, pelo menos em linguagens, eu não tive, meu Deus, que absurdo, como a prova tá diferente, tá horrível. Não, achei assim que eu me preparei para a prova que eu fiz, entendeu? Eu foquei na interpretação, foquei no que eu sempre foquei todos os outros anos que eu me preparei, fiz bem mais questões esse ano e eu não achei que a prova estava muito diferente dos outros anos, não. Tá certo? Algumas pessoas acharam a prova mais fácil, outras mais difícil. Eu, na minha opinião, o nível se manteve, tá? Eles só tiveram o cuidado de evitar discussões ideológicas no meio da prova. Assim, né? Eu acredito que esse negócio de ideologia é um pouco complicado, porque ideologia ela existe em qualquer tipo de questão, né? Agora, que tipo de ideologia que eles vão tratar é a questão. Mas acho que isso não dificulta a avaliação da prova como estudante mesmo, sabe? Eu acho que isso não é um empecilho. O que é empecilho é o quê? É o tanto de boato que vem vindo antes da prova, aí todo mundo fica descabelado, maluco, e depois vê que não foi aquilo tudo, entendeu? E isso aí é um problema, porque o pessoal vai ficando meio perturbado, né? Eu no primeiro ano eu ficava, né? No primeiro ano que eu fui fazer o Enem, o pessoal ficava falando um bocado de coisa, eu ficava, meu Deus, acabou minha vida. Aí eu vi que no segundo ano eles falaram a mesma coisa e eu vi que não deu em nada e agora de novo. Então assim, eu tô me acostumando com isso. Se acostumem também, vai por mim. Então vamos falar da prova de ciências humanas agora. Eu achei a prova de ciências humanas mais difícil, na minha opinião, achei ela mais técnica esse ano. Eu me preparei mais para ciências humanas, que não é minha área de conhecimento, mas ainda assim eu achei ela um pouco mais difícil. Entretanto, eu não acho que foi um conteúdo de outro mundo, sabe? Claro que a realidade brasileira é bem diversa. Eu tive uma preparação, um foco com conteúdo, muitas pessoas não têm. Mas o nível da prova ele vem se alterando
para ser mais difícil mesmo, né? Claro que eu conheço pessoas que falaram que acham a prova de ciências humanas mais fácil. Eu já não achei. Eu achei ela mais técnica, e por ser mais técnica, muitas pessoas que, por exemplo, vão da linha interpretativa, elas não se dão muito bem nessa parte, né? Eu gosto muito dessa linha técnica também, só que o meu conhecimento em ciências humanas é bem mais limitado. Então eu já achei mais difícil. Mas assim, não tenho. Tem umas questões meio bizarras na prova. E aí vem uma coisa que eu quero comentar com vocês, depois eu vou até falar mais sobre isso, que muita gente fala assim, tem questão que tá sendo impossível, questão muito nada a ver. Só que, tipo, se você for ver real essas questões, ó, você tem 45 questões de humanas. Aí você vai pegar uma questão, duas, três. Se você pegar 5 questões muito zoadas da prova, você joga elas fora, você não faz elas, você não perde tempo com elas, você ainda tem 40, entendeu? Dessas 40 você pega, você vai resolvendo, pô, você faz, sei lá, 35, 36, pô, tá ótimo já, entendeu? Dependendo do que você quer, sei lá. Na real já tá ótimo já. E assim, então, tipo, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas por uma, duas, três questões que elas não deviam se preocupar. É o chamado distrator mesmo, é pra te pegar. O Enem faz isso pra te pegar, cara. Fica ligado aí. Beleza? Então, assim, eu quero fazer uma opinião bem rápida sobre a prova, porque eu não vi tanta mudança, tá certo? Eu vi algumas mudanças, obviamente, igual eu tô falando aqui com vocês, mas não é aquela coisa que se diga, minha nossa, saiu do vestibular Enem pra Unesp, tipo, mudou, se bem que, né, enfim, mudou completamente, não mudou completamente, sabe? Não saiu do Enem e foi pro ITA, não, pô, o nível da prova ainda é parecido, o estilo da prova tá parecido ainda, né? Porque as pessoas pensam que são mudanças radicais que vão acontecer de um ano pro outro. E não são, tá? Agora, o tema da redação. Cara, o tema da redação foi um negócio que eu acho que surpreendeu todo mundo. Eu já esperava uma coisa que não fosse, tipo, polêmica, né? Tipo assim, mas isso é uma coisa que todo mundo falava. Não, o governo já falou que quer evitar isso, então isso é esperado. Mas, tipo, por cinema, velho, o bagulho muito, sabe? Foi muito engraçado. Eu ri. Quando eu abri a prova, a primeira coisa que eu faço é olhar a prova de redação. E aí eu abri lá a prova, tá, né? Quando eu olhei cinema, eu ri, eita, eu comecei a rir, sério. Porque eu olhei assim, caraca, isso aqui realmente foi inesperado. E eu comecei a pensar, nossa, os cursinhos aqui tudo falando que vai ser tal tema, vai ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo tava alucinado, sabe? Tipo, caraca, velho, já era. E aí chegou lá e era um bagulho totalmente nada a ver, assim, né? Com o que as pessoas estavam falando aqui. Isso foi muito massa, tipo, foi engraçado. Mas eu vou fazer um vídeo melhor para desenvolver só o aspecto do tema da redação. Eu vou ler minha redação aqui depois. Ainda estou esperando sair o resultado, né? Para eu saber o que eu tirei. Então todo mundo está esperando ainda, obviamente. E depois eu vou ler, falar minha nota, tudo direito. Mas eu ainda vou dar minha opinião só sobre a redação do Enem em um outro vídeo, tá bom? Mas o que eu queria dizer aqui, eu me surpreendi, mas eu não achei que foi um tema impossível, como todos os outros anos eu sempre me surpreendo com o Enem, eu nunca acho que seja impossível, entendeu? O problema é que muitas vezes as pessoas, você pega e se surpreende com algo, nossa, tipo, sabe, tem aquele impacto, e depois você fica sem reação e não consegue mais fazer nada, porque você se sente menor do que aquilo que está na sua frente. E não é bem assim. Se você se preparou, pode ser um tema meio esquisito, mas você vai conseguir desenvolver com a bagagem que você tem, entendeu? Sem falar que tem os textos motivadores para te ajudar. Um dos meus argumentos foi baseado no texto motivador. A questão lá seria de inclusão, né, da quantidade de cinemas e tudo. E eu me baseei no texto motivador. Que não é errado você se basear no texto motivador. Na verdade, ele serve para isso, né? Eu vou fazer um vídeo exclusivo para falar do tema da redação, tá bom? Agora vamos falar sobre o segundo dia de prova do Enem. Vamos falar sobre a prova de ciências humanas, não, né? Ciência da natureza primeiro. Cara, prova de ciência da natureza, mano. Que prova, velho. Eu gostei. Muita gente falou, caraca, ficou muito difícil de um ano pro outro, agora tá muito mais técnica. Eu gostei da prova, do jeito que ela foi feita. Mas isso é uma coisa particular minha, né? Eu achei a forma como as questões foram cobradas, ainda seguindo o mesmo padrão da prova. Tinha algumas questões lá de cálculo, todo ano tem, talvez esse ano tenha tido mais. Só que isso pra mim não foi algo, sei lá, nossa, como tá ficando muito mais difícil agora. Eu não achei.
Eu fui logo no que eu sabia, depois eu vou até conversar com vocês sobre isso, sobre as estratégias de prova. Eu achei que foi bem cobrada, foram bem cobradas as questões, eles trouxeram conteúdos que são recorrentes, sabe? Tipo, não foi eu não vi uma cobrança assim nova, sabe? Tipo, uma coisa que seja inovadora na prova. Na verdade, eu vejo a tendência da prova sendo seguida. E os conteúdos também. Às vezes o conteúdo vem cobrado de uma maneira mais sofisticada, mas o conteúdo em si você estuda. Só que eles botam uma coisa sofisticada ali e você acaba se confundindo. Mas a cobrança da prova, a linha de conteúdo, ela segue a mesma, entendeu? A estratégia de prova, ela segue a mesma. Então, assim, apesar de muitas pessoas falarem que estava mais difícil, mais conteudista e talvez até tivesse mesmo, eu não senti tanto esse impacto, mas é igual eu tô falando, é a minha opinião sobre a prova, né? Às vezes você tem uma opinião diferente. Eu achei que mesmo assim, eu gostei mais da prova assim, entendeu? Desse ano. Talvez eu estivesse mais preparado também, pode ser só isso. Talvez eu tenha estudado os conteúdos corretos, né? Eu tenha me preparado da forma correta esse ano e isso tenha dado uma diferença no meu ver sobre a prova. Mas olhando assim de uma maneira mais lógica, tentando olhar sem me envolver com a prova, eu vejo que não teve uma alteração muito grande também. Até porque não faz sentido você alterar radicalmente a prova, sendo que isso vai gerar uma briga enorme, né? E por fim, a prova de matemática. Para mim, ela se manteve e talvez ela tivesse até mais fácil do que ano passado. Mas eu vejo que a linha de matemática ela segue muito o mesmo padrão. Claro que as questões elas são diferentes, mas os raciocínios que a prova te exige da linguagem matemática são muito parecidos todos os anos, entendeu? Claro, os números mudam, as contas mudam, obviamente, né? E ainda bem que mudam, já pensou se fosse tudo igual. Mas a cobrança de conteúdo, sabe, ela é a mesma. Ela não tem muita alteração. Então, de uma maneira geral, vamos tentar aqui colocar o Enem de uma maneira geral para mim. Não vi tantas alterações. Eu vi em alguns aspectos algumas questões conteudistas, mas tipo, todo ano tem questão conteudista, sabe? Então, no fundo, cara, o Enem, ele tá se tornando mais específico em algumas coisas. Por exemplo, a prova de química, às vezes ela cobra conteúdos mais específicos, mas isso são coisas que eu vejo desde 2017, entendeu? Que os professores vêm me falando desde quando eu estava no meu terceiro ano. Então, tipo, eu não posso falar assim que, nossa, como eu não esperava por isso. Pelo contrário, eu posso falar que se é uma mudança que está acontecendo ano após ano, a tendência é que continue. Por que vai parar agora? Entendeu? Não faz sentido, vou parar agora, vou regredir, eu vou estagnar aqui, vou mudar completamente o estilo da prova. Não faz sentido. Se você parar para pensar, a prova ela foi planejada para ser feita num tempo, com um estilo de questão, justamente pensado, foi bem colocado, aquilo ali aquilo tem sido trabalhado ano após ano para ocorrer num determinado tempo, tem uma logística por trás. Se você mudar radicalmente, você pode quebrar tudo isso. Pode ser que falte tempo, pode ser que sobre tempo, provavelmente faltaria tempo, então assim, sabe? A galera às vezes viaja. Tem outra questão, tem um banco de questões na prova, então, tipo, as questões, tudo bem que elas podem ser criadas esse ano, né? Por exemplo, no início desse ano, para ser publicadas na prova, como foi feito. Mas ainda assim, não haverá tantas mudanças, porque lembra, são 45 questões por área de conhecimento. Mesmo o cara querer criar, ele não vai criar 45 questões em um ano. São muitas questões que inclusive tem que passar por testes, então assim, é meio complicado, entendeu? Eu acredito que não dá pra gente ficar viajando, a gente tem que às vezes parar e analisar como as coisas são feitas pra gente ter uma certeza, sabe? Senão a gente vai entrar na onda e isso é perigoso, que aí você fica naquela de tipo, nossa, deu merda agora porque o Enem vai mudar. E aí você surta, aí você não quer mais estudar, você não quer fazer mais nada. Porque você fala assim, não, tô refém do Enem, o Enem tá mudando, o Enem tá completamente diferente, então o que eu vou fazer? Não dá pra fazer nada. Não é bem assim, entendeu? Saca? Tipo, relaxa, sabe? O povo surta, o povo tá surtando por qualquer coisa, e não é bem assim, beleza? Então assim, não deixe de curtir, de compartilhar e se inscreva no meu canal também.
compartilha aí pra galera, porque isso vai estar me ajudando bastante, beleza? E deixa aqui embaixo sua opinião também sobre a prova, tá bom? Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa prova aí, o que vocês achou que mudou, que continuou, beleza? Lembrando que é a minha opinião, quero ver a de vocês, cada um tem a sua, beleza? Então falou, galera.